Meditação físico, mental e espiritual. Tema: enfermidade espiritual e doença física. Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Todavia, ele não se recusava a curá-los. E, quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado, e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Em vão apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Pronunciaram incurável seu mal. Declararam que havia de morrer sob a ira de Deus. O paralítico emergira no desespero. Ouviu então contar as obras de Jesus. Outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados, e foi animado a crer que também ele o poderia ser, se fosse levado ao Salvador. Sua esperança quase se desvaneceu ao lembrar-se da causa de seu mal. Todavia, não podia rejeitar a possibilidade da cura. Seu grande desejo era o alívio do grande fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu. Então, estaria contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Seu grande desejo era o alívio do grande fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu. Então estaria contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Repetidamente procuraram os condutores do paralítico forçar caminho por entre a multidão, mas nulos eram seus esforços. O doente olhava em redor com inexprimível angústia. Como poderia ele abandonar a esperança quando tão perto estava o anelado auxílio? Por sugestão sua, os amigos o suspenderam para o telhado da casa e, abrindo o teto, abaixaram-no aos pés de Jesus. O discurso foi interrompido. O Salvador contemplou a dolorosa fisionomia e viu os olhos súplices nele cravados. Bem conhecia ele o anelo daquela alma oprimida. Fora Cristo quem lhe infundira convicção à consciência quando ele ainda se achava na própria casa. Quando se arrependera de seus pecados e crera no poder de Jesus para restaurá-lo, a misericórdia do Salvador lhe abençoara o coração. Jesus observava o desenvolver-se no primeiro tênue raio de fé a convicção de que ele era o único auxílio do pecador e a vira-se fortalecer a cada esforço por chegar à sua presença. Fora Cristo que atraíra o sofredor a si, agora em palavras que soava qual música aos ouvidos atentos do enfermo. O Salvador disse: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. O peso da culpa cai da alma do doente. Não pode duvidar. As palavras de Cristo revelam seu poder de ler o coração. Quem pode negar seu poder de perdoar pecados? A esperança toma o lugar do desespero e a alegria o do opressivo acabrunhamento.
desaparece o sofrimento físico do homem e todo o seu ser se acha transformado, sem mais nada pedir, repousa em tranquilo silêncio, demasiado feliz para falar. Meditação físico, mental e espiritual. Tema: enfermidade espiritual e doença física. Filho, tem bom ânimo, perdoado te são os teus pecados. Mateus capítulo 9, versículo 2. Muitos dos que iam ter com Cristo em busca de auxílio haviam trazido sobre si a enfermidade. Todavia, ele não se recusava a curá-los. E, quando a virtude que dele provinha penetrava nessas pessoas, elas experimentavam a convicção do pecado, e muitos eram curados de sua enfermidade espiritual, bem como da doença física. Entre esses estava o paralítico de Cafarnaum. Como o leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era o resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos eram amargurados pelo remorso. Em vão apelara para os fariseus e os doutores em busca de alívio. Pronunciaram incurável seu mal, declararam que havia de morrer sob a ira de Deus. O paralítico emergira no desespero. Ouviu então contar as obras de Jesus. Outros, tão pecadores e desamparados como ele, haviam sido curados, e foi animado a crer que também ele o poderia ser, se fosse levado ao Salvador. Sua esperança quase se desvaneceu ao lembrar-se da causa de seu mal. Todavia, não podia rejeitar a possibilidade da cura. Seu grande desejo era o alívio do grande fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu. Então, estaria contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Seu grande desejo era o alívio do grande fardo do pecado. Ansiava ver a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu. Então estaria contente de viver ou morrer,